Câmara aprova em primeira discussão e votação um projeto de lei do vereador Herbert Ganem sobre vagas para deficientes físicos em cursos de qualificação profissional na Prefeitura de Campinas. A Câmara Municipal realizou mais uma edição do Câmara Integrada, programa que tem o objetivo de comemorar os aniversariantes do mês e de proporcionar um momento de descontração entre os funcionários. Projeto de lei de autoria do vereador Nelson Osseri propõe acompanhamento especializado para alunos com transtornos neurodivergentes matriculados na rede municipal de ensino. Na agenda cultural de hoje você confere as principais opções de lazer para você curtir o feriado em Campinas e região. Olá, muito boa tarde para você. Hoje, quinta-feira, 2 de abril de 2026. Começa agora o Câmara Notícia dessa véspera de feriado prolongado. Vamos juntos com os destaques de Campinas, da Câmara Municipal. E você pode participar com a gente pelo nosso WhatsApp. É o 97829-3776. Ou você pode também apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aqui na tela. Participe com a gente, pode mandar a sua opinião, sua notícia, seu comentário no Câmara Notícia de hoje. Vamos juntos, então, com as notícias aqui do Legislativo. E a gente começa com as notícias da metrópole. O movimento já cresce no mercado municipal aqui de Campinas com as vendas de pescados para a Semana Santa. A nossa equipe foi até o Mercadão para mostrar como está a procura por peixes neste período da Quaresma. Será que o pessoal deixou aí as compras para a véspera da Sexta-feira Santa? Vamos saber agora com o repórter Felipe Gomes. Oi, Felipe, boa tarde. Boa tarde, Tayla. Boa tarde para você que está acompanhando a programação ao vivo da TV Câmara Campinas. Olha, é isso mesmo, Tayla. Nós estamos na quinta-feira que antecede a Sexta-feira Santa. Esse feriado que é tradicional não só no município de Campinas, mas também no país inteiro. E é normal que neste período aumenta o número de consumo dos pescados. Nós estamos aqui no Mercado Municipal de Campinas, onde o pessoal já chegou cedo para conseguir aí adquirir o peixe mais fresco de melhor qualidade. A expectativa é que até o final deste período o consumo, a compra do pescado aumente até 40% aqui no município. Nós conversamos com alguns dos consumidores que vieram aqui cedinho para conseguir aí buscar, comprar o melhor peixe, mas você vai conferir a partir de agora. A senhora está escolhendo um peixe para Páscoa? Sim. Qual peixe a senhora vai escolher? Eu estou pensando nessa corvina e filé de tilápia. E como que a senhora vai preparar esses peixes que a senhora está escolhendo? Um assado e o outro fritinhos. Então já vai garantir o peixe para o final de semana, para a Sexta-feira Santa? Sim, precisa, né? E o que a senhora está achando? Qual que a senhora já escolheu aí o mais fresco? Foi a corvina e a cavalinha. Certo. A senhora tem o costume então de praticar quaresma durante esse tempo? Tenho. Toda Sexta-feira Santa é peixe. Está escolhendo o seu peixe para a Semana Santa? Já vim buscar hoje. Qual peixe a senhora vai escolher? Corvina. E como que a senhora vai fazer, vai preparar essa corvina? Fazer moqueca. E chegou cedo já para garantir o melhor peixe, melhor qualidade? Gente. A senhora está aqui desde que horas? Não, acabei de chegar. Eu comprei as verduras, já fui no carro. E agora já vou comprar que eu vou trabalhar ainda, sabe? Ainda vou pegar o peixe, camarão, tudo para fazer o peixe. Já vai garantir o peixe então até domingo? Não, domingo eu não como peixe não. Domingo eu como churrasco. Olha, e a senhora já escolheu o peixe que está aí? Vou pegar uns 3 quilos. Só para fazer uma moqueca. A senhora está escolhendo peixe para Sexta-feira Santa? Sim, Qual que a senhora vai escolher? tambaqui e curimba. E como que a senhora vai preparar esse peixe? Assado, frito, de molho, ensopado, né? E para a senhora é tradição, toda Páscoa tem que ter o peixe, tem que manter a tradição. Olha, quando dá certo, sim. Agora não é todo ano que dá certo, né? Hoje deu. Hoje deu. Já tem alguns anos que eu não como peixe na Semana Santa, porque é muito difícil. Olha aí, ó, a dificuldade, né? Chegamos aqui um pouco tarde. Até que a gente veio cedo, mas a gente enrolou ali pra cima, né? Ali nas lojas andando, entra aqui, sai ali e demorou. Chegamos aqui, já tava essa muvucona aí. Escolhendo peixe, né? Qual peixe que o senhor vai escolher hoje? Corvina. E como que o senhor vai preparar ele? Isso é minha esposa, eu não sei não.
E a tradição para o senhor, toda semana de Páscoa, tem que ter a receita especial com peixe, com os pescados? Tem que ter, né, o peixe, né? Camarão, peixinho, né? Tem que ter. E o senhor está aqui desde que horas? Chegou cedo hoje para conseguir o melhor peixe? Uma hora que eu cheguei, uma meia hora. Cheguei atrasado, né? Ó, 780, olha lá. Vai longe então. Vai esperar, né? E é adepto da quaresma, tem que ter todo ano. Tem que ter o peixinho, né? Nós que é mais pernambucano, nordestino, né? Tá na veia, né? Vocês conferiram então os relatos de quem veio até aqui no mercado municipal para garantir o peixe, o melhor peixe, mais fresco, com melhor qualidade. A dica é para que não deixe para em cima da hora para conseguir comprar o melhor peixe. Os pescados mais procurados por aqui são a sardinha, tilápia, corvina, pacu, além de filés de tilápia, salmão e merluza. Volto com você aí no estúdio. Muito obrigada ao Felipe pelas informações. Tá aí muitas compras, então, de última hora. Bom, e a Sexta-feira Santa vai alterar também o funcionamento de vários serviços em Campinas que fecham ou terão o horário reduzido no feriado. A Defesa Civil terá atendimento 24 horas com chamadas por meio do telefone 199. A Guarda Municipal manterá a rotina de trabalho com funcionamento 24 horas. O serviço poderá ser acionado pelo telefone 153. O Mercado Municipal funciona com horário reduzido na Sexta-feira Santa, das 7 da manhã a 1 hora da tarde. As feiras livres acontecem em horário normal, das 6 da manhã ao meio-dia. Já as feiras noturnas também acontecem em horário normal, das 5 da tarde às 10 da noite. O CEAMOS, Centro de Referência e Apoio à Mulher, ficará fechado na sexta-feira, retomando o funcionamento normal na segunda-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde. As praças de esportes ficam fechadas na Sexta-feira Santa. Reabrem no sábado e no domingo, das 8 horas da manhã às 5 da tarde. As piscinas das praças de esporte funcionam das 8h30 às 11h45, reabrem às 2 da tarde e fecham às 4h45 da tarde. Os centros de saúde e policlínicas ficam fechados na Sexta-feira Santa e no sábado. Já os prontos-socorros e UPAs funcionam normalmente todos os dias 24 horas. A SEASA ficará aberta das 8 horas da manhã a 1 hora da tarde na sexta-feira e também no sábado das 8 horas da manhã a 1 hora da tarde. Já o Mercado de Flores fica aberto na sexta-feira das 8 horas da manhã a 1 hora da tarde e no sábado das 8 horas da manhã a 1 hora da tarde. A Torre do Castelo estará aberta na sexta-feira, das 10 da manhã ao meio-dia e da 1 hora da tarde às 5 da tarde. E também no sábado e no domingo, das 10 ao meio-dia e da 1 da tarde às 9 da noite. O Centro Público de Apoio ao Trabalhador, o CEPAT do Centro, fecha hoje às 4h30 da tarde e retorna na segunda-feira às 7h30 da manhã. Já os postos Agiliza Ouro Verde e Campo Grande encerram hoje às 4 da tarde e reabrem na segunda-feira, 6 de abril, às 8 horas da manhã. O feriado também altera o esquema de limpeza urbana. Não haverá coleta seletiva. Já a coleta domiciliar ocorrerá somente nos setores onde a coleta é alternada. A coleta hospitalar terá atendimento restrito aos grandes geradores. Já os ecopontos seguem abertos normalmente. A varrição na cidade também seguirá o atendimento com as equipes de plantão. A unidade do PROCON, no Poupa Tempo, estará fechada nesta sexta-feira, mas reabre no sábado. Neste período, o PROCON Digital recebe normalmente o registro de reclamações no site procon.campinas.sp.gov.br e pelo aplicativo PROCON Campinas. E a Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas, a INDEC, vai prestar também apoio operacional durante as procissões da Sexta-feira Santa, que acontecem amanhã em vários bairros da cidade. Estão previstas cerca de 30 procissões, com a primeira já hoje à noite na região central. Os agentes de mobilidade urbana vão atuar com bloqueios temporários, também sinalização e orientação no trânsito, para garantir a segurança dos fiéis e também fluidez nas vias. A INDEC recomenda que, se possível, você, motorista, evite circular pelas regiões onde acontecem as procissões, principalmente nos horários das celebrações amanhã.
Essas ações fazem parte da organização das atividades que antecedem o domingo de Páscoa. Agora, 12h47, seguimos com as notícias da metrópole. Isso porque um ano após iniciar uma parceria inédita com a filial chinesa da Escola de Música Norte-Americana Juilliard, que é considerada a mais influente do mundo no segmento, o Instituto Anelo, que oferece formação musical gratuita na periferia aqui de Campinas, vai voltar a enviar representantes para mais um intercâmbio de trocas de experiências na China neste mês de abril. Uma parceria internacional está levando a música da periferia de Campinas para o outro lado do mundo. Representantes do Instituto Anelo embarcam para a China em um intercâmbio cultural com uma das escolas de música mais prestigiadas do planeta, a Juilliard School. Alguns anos atrás a gente conheceu um parceiro, que inclusive é um dos apoiadores financeiros dessa viagem, que é o Stanley Ting. O Stanley, ele tem um amigo que faz parte do conselho da Juilliard na China, né? A Juilliard tem um campus em Nova York e esse campus novo na China. E ele fez a ponte entre a gente e essa instituição, né? Através do Rob Ross, que é a pessoa que faz a agenda, tudo mais, faz a gestão daquele espaço, né? E essa não é a primeira vez que o Instituto vive essa experiência. Depois da viagem do ano passado, a iniciativa mostra que a parceria continua rendendo frutos. Aí no ano passado a gente já foi para lá a primeira vez. Nessa primeira visita a gente passou alguns dias observando a sala de aula, entendendo como é que é o cotidiano deles. E aí também a gente teve a oportunidade de tocar e ensinar para os alunos deles, né? Que foi muito, muito interessante. E foi essa visita que abriu as portas para essa segundo retorno agora. De acordo com o coordenador de educação musical, essa nova experiência será fundamental para o desenvolvimento pedagógico da instituição. A gente dividiu em 3 grandes objetivos. Um deles é o pedagógico. Esse objetivo pedagógico tem, a principal maneira que a gente quer fazer isso é olhar para como eles fazem as coisas, como eles organizam as salas e tentar entender como a gente, com a nossa realidade, pode se aproximar disso, né? Então, isso tanto na Juilliard, quanto também nas escolas com que a gente tem parceria, né? Que a gente vai visitar. A ideia é ir nesses lugares, observar, entender e também levar um pouco da reestruturação que a gente está planejando para 2027, levar para eles e tentar fazer o benchmark, né? Mostrar para eles, ver qual é a opinião deles dessa reestruturação, como eles olham para isso, baseado na realidade que eles têm hoje lá, nas escolas deles, né? Isso estou falando tanto na Juilliard, quanto no Conservatório de Tianjin, que a gente vai visitar, quanto na Canadian International School e na Wellington College, que são outras instituições de ensino que a gente vai visitar e trocar, né? Lucas destaca ainda que todo conhecimento adquirido deve ser aplicado em um novo projeto que pretende transformar o modelo de ensino do Instituto Anelo a partir de 2027. O que a gente tem observado é que a nossa comunidade tem tanta sede e tanto talento, né, que muitos dos nossos alunos querem dar o próximo passo, mas o que a gente oferece hoje não tem sido uma plataforma forte o suficiente para levá-los para essa próxima etapa, né? Seja fazer uma faculdade de música, seja frequentar um conservatório, dos grandes conservatórios da região, ou seja se tornar um bom amador, alguém que toca na sua comunidade com grande qualidade, né? Então, esse próximo passo, para dar esse próximo passo, eles precisam de uma plataforma mais estruturada e é isso que a gente está tentando descobrir como fazer. Além de aprender, a proposta dos representantes é também apresentar um pouco da identidade brasileira para os chineses. Dentre todas as coisas que a gente vai fazer, a gente vai tocar muita música brasileira, eu e a Júlia Toledo, que é a cantora que vai comigo, que é a nossa professora de coral. A gente preparou um concerto com aí quase 30 músicas do repertório brasileiro, que vai desde o chorinho, passando até por alguns temas de Vila Lobos, mas também bastante bossa nova, alguns sambas. A gente vai levar um pouco dessa cultura, que é algo que eles têm muita sede, tanto que quando a gente aplicou para tocar na casa de jazz, assim, algumas gravações da gente tocando música brasileira foi suficiente para eles fecharem a data com a gente. A gente também vai oferecer em uma das escolas a experiência de uma espécie de escola de samba, né? A gente vai pegar os instrumentos que eles têm na escola e fazer alguns ritmos brasileiros, não só o samba, mas pensando nessa ideia, né, de instrumentos graves, médios e agudos, como é que a gente consegue aproveitar o que a gente já tem aqui nessas escolas de percussão
para levar para lá. Também a gente vai fazer com uma banda de uma das escolas, a gente vai tocar alguns temas brasileiros, eles já tocam alguns temas brasileiros, a gente vai tocar outros, ensinar outros temas para eles. E aí, para os alunos que aprendem português nessa universidade chinesa, a gente pegou os fonemas que são mais complexos para quem fala chinês aprender, né, os fonemas portugueses que são mais complexos, e a gente fez alguns exercícios e vai levar algumas canções para ensinar eles no formato mais de coral, né? Uma atividade bem focada com esse objetivo de desenvolver fonemas, essa musculatura do fonema, coisa e tal. Agora, 12h52, vamos agora aos destaques do Legislativo. A reunião ordinária de ontem aconteceu na Câmara Municipal com 13 itens que foram aprovados nessa discussão. Entre os destaques está um projeto que amplia oportunidades para pessoas com deficiência e também uma moção em apoio a comerciantes do centro da cidade. Ao todo foram 13 itens votados e aprovados na 17ª reunião ordinária. Um deles, o projeto de lei de autoria do vereador Herbert Ganem, em primeira discussão e votação, com relação à reserva de vagas para pessoas com deficiência nos cursos de qualificação profissional oferecidos pela administração pública de Campinas. Essas pessoas que têm alguma deficiência, seja mental, física, sensorial, elas precisam ter uma igualdade também. Então elas acabam sendo excluídas. E a gente quer garantir o direito dela nesses cursos profissionalizantes que a prefeitura realiza. Então a gente pensa muito que a pessoa tem que ter direito a essas vagas para que ela possa se profissionalizar e ajudar ela na sua vida e na sua questão. Bom, e é importante demais essa situação, porque normalmente essas pessoas não têm muitas oportunidades, né, vereador? Sim, tem lá o curso para cabeleireiro, para padeiro, o curso que for, que a prefeitura está fazendo de profissional, ela vai ter que disponibilizar vagas para essas pessoas, né? Então, e se não atingir as vagas, daí a prefeitura pode liberar também para quem não tem essa deficiência. Mas nós temos que dar uma prioridade, uma igualdade e também a equidade que fala, né? Isso é importante. Os princípios aí, sim, né? Porque às vezes fala assim, é igual. Não, tem pessoas que precisam de uma outra situação para poder ajudá-la, né, a entrar no mercado de trabalho. Eu sempre que realizo eventos aqui, né, na causa autista, a preocupação dos pais com os filhos, né, assim, como é que vai ficar o mercado de trabalho para eles, né? Então, essa é uma grande preocupação que a gente trouxe, né, de um evento que eu fiz, que eu realizei, me trouxeram essa demanda, eu falei assim, não, a gente vai lutar por isso também, né? A gente precisa profissionalizar, dar vaga para essas pessoas que elas possam se capacitar, possam realizar o seu trabalho e conviver na sociedade aí, tranquilamente com o seu emprego. Também foi aprovada a moção do vereador Carlinhos Camelô, que apoia os comerciantes permissionários do centro de Campinas por conta da retirada das 52 bancas comerciais instaladas em áreas protegidas pelo Condepac, na região central. Eu protocolei uma moção de apoio a todos os comerciantes porque eu acho que é uma questão de ética até mesmo para esses comerciantes que estão lá no centro da cidade. Tem muitos deles que estão há 70 anos, há 50 anos, há 30 anos, e chegar e tirar o pão de cada dia dessas pessoas do dia para a noite falando que vai arrancar eles. Bom, inclusive eu estava acompanhando aí a sua fala, né, vereador? O senhor falou que tem gente que não está nem dormindo, né, que está com dificuldade de pagar as contas e tudo mais, né? Com certeza, a gente sabe que aquelas pessoas, elas têm um programa de vida e elas vivem daquilo, né? Quando você fala que você vai arrancar o ganha-pão daquelas pessoas, as pessoas ficam sem dormir, outras pessoas ficam preocupadas, outras pessoas têm dívidas. E a família deles depende daquilo, né? Então, a moção é que reverta essa situação. Tivemos várias reuniões, estive no sindicato, estive na CETEC, estive falando com o prefeito se sensibilizou com essa questão, vamos marcar uma reunião para resolver esse problema da melhor forma possível. Bom, essa ideia é encontrar uma solução definitiva, né, vereador? Com certeza, nós temos que achar uma solução, uma definição definitiva aí que seja bom para ambas as partes. E a 17ª reunião ordinária da Câmara de Campinas também foi marcada por mudanças na composição da casa. O vereador mineiro do Espetinho se despediu da cadeira, que conquistou com 4.441 votos. Ele assumiu em maio de 2025 como o primeiro suplente do Podemos. A saída dele abre espaço para o retorno de Luiz Cirilo.
Ontem foi a despedida do vereador mineiro do Espetinho, que assumiu em maio de 2025 uma cadeira na Câmara Municipal de Campinas, levando para o Legislativo a voz das comunidades e a experiência de quem construiu sua história com esforço, dedicação e amor à cidade. Ele deixou o cargo durante a 17ª reunião ordinária. O coraçãozinho da gente fica meio difícil, né? Porque o sonho de ser um vereador, atender o município de Campinas com 1.200.000 habitantes, para mim é um grande prazer trabalhar pela população da forma que a gente está trabalhando. Me sinto orgulhoso por tudo que Deus me permitiu e até onde a gente conseguimos chegar, com vários projetos de lei, algumas emendas impositivas foram colocadas e também, pessoal, trabalhando muito pelo aquele tecido Ouro Verde, onde as pessoas precisam e necessitam. Foi diversas vezes candidato a vereador e na última eleição conquistou a posição de primeiro suplente pelo Podemos, com 4.441 votos. Ele deixou o cargo por conta do retorno de Luiz Cirilo, que havia assumido o cargo de secretário municipal de habitação. Eu só tenho a agradecer a cada vereador aqui que me receberam com muita... Você ouviu as minhas homenagens aí? Cada homenagem maravilhosa. Então isso significa que eu fui importante tanto aqui para a Câmara Municipal de Campinas e como também para o município. Não está deixando de atender a população do município de Campinas, buscando o diálogo com o prefeito, com o vice-prefeito e também com os amigos que aqui, graças a Deus, deixei aqui nessa Câmara Municipal de Campinas. Uma lição que o senhor tira aqui, vereador? Uma experiência maravilhosa, né? Com recepção, tanto a casa me atendeu muito bem, que são os funcionários da casa, o segurança. Então não tenho palavra para dizer o quanto eu sou grato por essas pessoas estar com tanto respeito ao meu lado como cidadão. E questão de experiência política, ela foi, acho que, maravilhosa, né? Voltarei, se Deus me permitir, em breve aí. Quem sabe Deus não está preparando alguma coisa boa para nós aí. Agora, 12h59, a Câmara de Campinas sediou uma audiência pública em defesa da Justiça do Trabalho. Por iniciativa do vereador Wagner Romão, a Câmara de Campinas foi sede da 13ª audiência pública em defesa da Justiça do Trabalho, bem como os direitos sociais assegurados pela Constituição Federal. Recentemente, o STF reconheceu a repercussão geral do tema 1389, que discute a licitude da contratação de trabalhadores por meio de pessoa jurídica, prática conhecida como pejotização, e determinou a suspensão de processos trabalhistas sobre o tema em todo o país até o julgamento definitivo. A matéria envolve pontos sensíveis, como a competência da Justiça do Trabalho e os critérios para reconhecimento de vínculo empregatício, gerando preocupação quanto à efetividade da proteção social garantida aos trabalhadores brasileiros. O desembargador Samuel Hugo Lima, que representou o presidente do TRT-15, contestou a ideia que a reforma trabalhista iria resolver todos os problemas e da possibilidade de extinção da Justiça do Trabalho. Nós pegamos a estatística do tribunal, a maior parte dos pedidos é verbas rescisórias. Ou seja, o empregado que trabalhou foi dispensado e não recebeu o mínimo. Então, fala-se em extinção da Justiça do Trabalho, fala-se em pejotização. Mas também já se falou muito em reforma trabalhista. E a impressão que tinha, quando falavam da reforma trabalhista, seria a Lei Tabajara. Seus problemas se acabaram. Quem der risadinha está com um pouco de idade, né? Então, e a reforma trabalhista veio, e a promessa que se tinha era: vai aumentar o número de postos de trabalho. Os senhores que estão na ponta, aumentou ou diminuiu o número de empregados? Melhorou ou piorou o salário? O presidente do Sindi15, José Aristeia Pereira, lembrou de ataques anteriores que foram realizados contra a Justiça do Trabalho e classificou como algo cíclico. Quando da Constituição de 88, a deputada Zulaê Cobra Ribeiro tramitou a tentativa de ter uma emenda constitucional acabando com a Justiça do Trabalho. Então, é um ataque sistemático, cíclico e que a gente se depara. A gente trabalha num ramo do judiciário que é o ramo mais social que tem, né? É a justiça mais próxima, aqui, que tem celeridade, que entrega e que cuida dessa relação
né, do capital e o trabalho, e a gente sabe que não é uma relação de igualdade, é uma relação desigual. E a justiça do trabalho, apesar de muitas vezes criticada, ela que aprecia esse conflito e acaba decidindo as questões. Ao término, o vereador Wagner Romão ressaltou a falta de segurança no trabalho e de direitos. A pejotização, ela aumentou demais nos últimos anos, seja por conta da reforma trabalhista de 2016, seja porque toda essa tecnificação do trabalho, as tecnologias, o teletrabalho, uma série de inovações, nem toda inovação é positiva, né? E acho que a pejotização ela estabelece muito isso. A gente está tendo cada vez mais uma forma equivocada, uma forma desregrada de estabelecer as relações trabalhistas, e a pejotização está muito ligada a isso que o desembargador Samuel colocou muito bem, né? A um sentido de sofrimento cada vez maior das pessoas que estão exercendo ali uma atividade, uma falta de segurança no trabalho, uma falta de segurança de direitos previdenciários. E um dia inteiro de debate sobre um problema que continua crescendo no país, a violência de gênero. A Câmara de Campinas recebeu um seminário com especialistas e autoridades para discutir desafios, políticas públicas e formas de enfrentamento. Confira os detalhes na reportagem. Um dia dedicado a falar sobre vários aspectos para o combate à violência de gênero. O seminário, organizado pela Elecamp, a Escola do Legislativo de Campinas, contou com vários painéis no plenário da Câmara. Enfrentamento, desafios e políticas públicas no âmbito judicial. O atendimento na Delegacia da Mulher. Ações do Tribunal de Contas do Estado. Aspectos estruturais, evidenciais e políticas de proteção. Todo o conteúdo está disponível no canal da TV Câmara Campinas no YouTube. A abertura contou com autoridades que pontuaram a importância da discussão do tema diante de tantos casos de feminicídios no país que registraram crescimento no último ano. O tema é mais do que atual, né? A gente viu recentemente o governo federal propor um pacto federativo para enfrentamento e combate ao feminicídio. Tivemos a presença aqui da ministra Márcia Lopes falando dos objetivos e as ações que estão sendo desenvolvidas em todo o país para a gente estruturar uma ação conjunta, coordenada, para enfrentar essa, que é uma chaga da sociedade. Infelizmente, os indicadores de feminicídio no Brasil, na nossa região, na nossa cidade, tem crescido de uma forma assustadora. Esse tema não pode mais ser ignorado. Falo como diretora da Elecamp, presidente da APEL e idealizadora desse evento, mas também como cidadã, que acredita profundamente no papel das instituições na promoção da dignidade humana. A violência de gênero precisa ser compreendida em sua totalidade. Não se trata apenas de agressões físicas, mas um conjunto de práticas, comportamentos e estruturas que atingem pessoas em razão de seu gênero. Ela se manifesta de várias formas, na violência psicológica que silencia, na violência moral que descredibiliza, na violência sexual que viola, na violência patrimonial que controla e até mesmo na violência institucional, quando quem busca ajuda não encontra acolhimento. Mas, acima de tudo, a violência de gênero está enraizada em desigualdades históricas e culturais que ainda hoje determinam lugares, limitam oportunidades e naturalizam abusos. O poder legislativo é a expressão maior, é a essência da democracia participativa. Então, é fundamental que a Casa Legislativa esteja de portas abertas para receber o cidadão, para se comunicar com o cidadão e para propor a formulação e a implementação de políticas públicas que atendam os anseios da população. Então, meus parabéns. Cumprimento todas as mulheres que estão aqui nessa mesa comigo. É uma honra estar na companhia de vocês.
E a reunião da Frente Parlamentar em Defesa do Hip Hop e da Juventude Periférica, presidida pela vereadora Guida Calisto, abordou sobre projetos culturais que ampliam oportunidades, como conexões periféricas. A reunião da Frente Parlamentar em Defesa do Hip Hop e da Juventude Periférica, presidida pela vereadora Guida Calisto, abordou o lançamento de um projeto que recebe o nome de Conexões Periféricas. Participaram da reunião artistas de hip hop, grafiteiros, MCs e pessoas ligadas ao movimento. De acordo com a parlamentar, esse projeto nasce de uma necessidade de dar visibilidade e respaldo institucional às pautas do hip hop e da juventude das periferias, criando um canal permanente de diálogo entre o poder público e os coletivos culturais, organizações juvenis, lideranças comunitárias e artistas da cidade. O Conexões Periféricas ele foi pensado para isso, né? Foi pensado no sentido de ampliar o acesso, de ter recursos para a nossa cultura popular, porque muitas vezes quando a gente ia fazer qualquer movimentação dentro da agenda, da pauta das emendas, nosso povo tem muita dificuldade de estar documentado, de ter a documentação correta para poder ter acesso a isso. Então, a gente pensou nesse sentido, né? Quando a gente fala de hip hop, a gente não está falando só de arte. A gente está falando de formação, de identidade, de pertencimento e de futuro. Estamos falando de jovens que encontram no break, no rap, no DJ, na batalha, no grafite, uma forma de existir no mundo com dignidade. E por isso, esse circuito tem um papel muito importante. Primeiro, levar a estrutura onde historicamente não chegou, garantir acesso à cultura nos territórios e valorizar quem constrói cultura todos os dias nas cidades, principalmente nas quebradas. Um dos pontos centrais da reunião foi sobre quebrar barreiras e preconceitos e mostrar que o movimento atua como uma ferramenta de transformação social e inclusão e que a luta continua. Vamos romper com esse espaço realmente, historicamente, não foi construído, organizado para ter pessoas da nossa cara, preta, né? Fora do padrão, do dito padrão, né? Que é o padrão burguês aí, né? Nós não estamos enquadrados, ninguém daqui dessa mesa está enquadrado nesse padrão. Mas eles que lute, que a gente está por aqui, tá bom? Então é isso. Agora, 1h10, seguimos com as notícias do Legislativo, porque uma reunião realizada na Câmara de Campinas debateu a inclusão de estudantes neurodivergentes, as barreiras que ainda existem nas escolas e a necessidade de medidas concretas para garantir o acesso e a permanência também desses alunos na rede municipal aqui de Campinas. A Comissão Especial de Estudos sobre Políticas Públicas para Pessoas Neurodivergentes da Câmara de Campinas realizou um encontro com um debate sobre educação para todos, as barreiras para neurodivergentes no ensino público, reunindo especialistas e representantes do poder público. Sob presidência do vereador Wagner Romão, o debate abordou os desafios enfrentados por pessoas neurodivergentes no acesso e na permanência na rede pública de ensino. E a gente pôde ver que há uma série de ações realizadas pela Secretaria Municipal de Educação, pela Rede Municipal de Educação, já há décadas em Campinas. Mas ainda assim, o que a gente percebe é que essas ações são insuficientes. A gente vê um aumento substancial das crianças e adolescentes que frequentam a escola e que são neurodivergentes, que têm alguma neurodivergência, né? Esses números crescem, às vezes dobram de ano para ano ou de período para período. E, infelizmente, a rede não está dando conta, né, de fazer com que essas crianças tenham o seu direito à educação preservado. Participaram do encontro representantes da Secretaria de Educação de Campinas e professores. Durante a reunião também foram destacadas demandas urgentes da rede municipal para a garantia do direito à educação de estudantes neurodivergentes.
Sei também, né, que dentro aí das discussões, né, tá a questão de que é legítimo, não estou falando assim que não é ilegítimo, a questão porque falta apoio, falta profissional. Sei que tem essas questões, sei que são desafios. E o que nós entendemos? Que o profissional ele não pode ser uma barreira do estudante para a escola. Então, se a equipe pedagógica, que é composta do professor de educação especial, que é especialista em AEE, ele faz a avaliação de qual que é o recurso humano. Além do recurso pedagógico, ele faz a avaliação do recurso humano que esse estudante precisa. Porque um cuidador, ele vai ver mais a questão de higiene, locomoção e alimentação. Nem todos os estudantes vão precisar de um cuidador. Então, não pode ser uma barreira. A escola é um espaço coletivo, né? Quando alguém dentro da escola diz eu estou sozinha, significa que alguma coisa está acontecendo, né? E esse espaço coletivo ele é de muitas vozes, muitas vozes. Tenho aqui uma ex-diretora minha, né, na rede pública. E essas vozes precisam estar juntas para você se sentir menos sozinha, né? O que eu tenho levado o cuidador, o professor de apoio, de maneira isolada, eles curam, eles são band-aids. Eles cuidam superficialmente do nosso menino. E ainda falando sobre educação, um projeto de lei de autoria do vereador Nelson Osseri propõe acompanhamento especializado para alunos com transtorno do espectro autista e outras neurodivergências também nas escolas aqui de Campinas. O objetivo central do projeto de lei de 2024, de autoria do vereador Nelson Osseri, é de promover a educação inclusiva para as pessoas com transtorno do espectro autista ou com outras neurodivergências, no âmbito da rede de ensino do município de Campinas. As pessoas com qualquer tipo de deficiência merecem serem atendidas com dignidade. E no âmbito escolar em especial, nós detectamos que, não só através de demandas, como também visitas em escolas, que, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, autistas sem acompanhante terapêutico. Isso é inadmissível, né? Eu acho que se existe uma situação e o poder público se propõe a isso precisa acontecer. Então, por isso, desse projeto de lei. Entre as medidas está a oferta de suporte especializado sempre que houver necessidade, identificada por avaliação individualizada das demandas pedagógicas. Cada acompanhante será responsável por, no máximo, 2 alunos, que deverão ter a mesma necessidade de suporte de acordo com o nível de deficiência ou transtorno leve, moderado ou severo. De acordo com o parlamentar, a proposta evidencia a importância de promover não apenas a inclusão escolar, mas também a inclusão social e cidadã. A questão não é nem tentar dividir, pelo contrário, né? É incluir. Eu acho que as escolas especiais elas acabam ficando ali para o passado ou para uma retaguarda, que são aqueles estúdios, aqueles institutos, né, que acabam tendo um atendimento fora a questão escolar. Então, assim, por estar dentro do nosso ordenamento jurídico, né, o tratamento igual às pessoas, é necessário que as escolas estejam preparadas para recebê-los. E essa questão social que você mencionou, ela é fundamental, né, dentro da escola, junto com os seus amigos, sem essa necessidade de mudança de ambiente, nada diferenciado. Eles podem participar desde que tenha um acompanhamento terapêutico, acompanhado de um psicólogo, que receba, não vou falar tratamento, porque não é doença o autismo, é um espectro, mas desde que esteja amparado, né? Porque assim consegue ter um ambiente comum para todos. E a Câmara Municipal de Campinas promoveu mais uma edição do Câmara Integrada, desta vez em comemoração aos aniversariantes do mês de março. O evento também é um momento especial para fortalecer os laços entre diferentes setores aqui da casa.
O Câmara Integrada é uma iniciativa da Câmara Municipal de Campinas que busca valorizar os servidores, promovendo um momento especial para celebrar os aniversariantes do mês. Elton Gomes é analista legislativo e teve a alegria de comemorar o aniversário no mesmo dia do evento junto com os colegas de trabalho. Seu aniversário caiu justamente no dia da comemoração do Câmara Integrada, né? Então, para você, qual a importância desse momento especial para confraternizar junto com os colegas? Além de sentir o carinho, né, dos colegas de trabalho, de todo mundo que contribui aqui para o desenvolvimento dos trabalhos na Câmara, tem uma importância institucional que a gente percebe, né, que há uma preocupação de se construir uma cultura organizacional aqui na Câmara de carinho, proximidade, descontração, o que faz com que o nosso trabalho seja mais leve. A gente é cobrado, tem muita responsabilidade no dia a dia e a gente ter esses momentos em que a gente sente que meio como uma família, né, que a gente tem alguém cuidando da gente, que a gente tem esses momentos de interação, esses momentos para realmente dar uma descompressão do trabalho, é algo muito valioso que não se vê em qualquer lugar, ainda mais na administração pública. O encontro acontece uma vez por mês e reúne funcionários de diferentes setores em um ambiente de descontração, com direito a um café da manhã feito especialmente para a ocasião. Então é um momento especial para você conversar com os colegas, confraternizar e também comer um café da manhã especial, né? Opa, com certeza, né? Ter um coffee break, poder ter boas conversas, às vezes com pessoas que não são nem do nosso setor. A gente passa muito tempo, às vezes, ali no cotidiano do trabalho e não tem tanto contato com outros servidores de outras áreas da Câmara. Então é hora de pegar um bolinho, tomar um café, conversar com alguém de uma outra área, de uma outra especialidade. Isso também contribui para o nosso desenvolvimento e para estreitar os laços com os demais colaboradores da Câmara. Além de Elton, outros colaboradores que fizeram aniversário durante o mês de março também foram homenageados. Eu acredito que a gente precisa deste projeto para a gente poder conhecer as pessoas, né? A gente chega novo, já chega trabalhando, já chega numa função, principalmente quem não vem assim já integrado na área da política, como eu que venho do marketing, né? Então eu acho que é um desafio que a gente tem pessoal e conhecer as pessoas faz com que esse desafio fique um pouco mais leve. Conseguiu aproveitar bastante o café da manhã? Adorei, tudo muito gostoso, pessoal muito receptivo, então gostei bastante. A Câmara tem muitas ações de integração, assim, né? O Rossini faz muita questão disso. E acho que a importância é essa, né? Ter um momento de descontração, de todo mundo compartilhar uma comida, conversar, dar risada, fazer piada, e para não ficar só trabalhando, né? E acho que isso reforça as relações entre as pessoas, isso traz até uma produtividade maior no dia a dia, que as pessoas estão mais contraídas, eles têm uma empatia umas com as outras. Mais do que comemorar os aniversariantes, o programa busca fortalecer os laços entre servidores, terceirizados, assessores e comissionados, promovendo a integração em um momento simples, mas que faz a diferença no dia a dia de trabalho. Uma ideia em conjunto aí com os próprios colaboradores da Câmara. E qual o feedback que você recebe dos colaboradores sobre esse programa, que tem esse momento de descontração para eles, né? É um feedback bem positivo. Os servidores, como você viu hoje aqui, eles comparecem em peso, agradecem, né, por ter esse período, esse momento de interação que pode complementar ali com um bom ambiente de trabalho que a gente já tem na Câmara. Então o feedback é sempre bem positivo. Para o presidente da Câmara, o vereador Luiz Rossini, ações como essa reforçam a importância de reconhecer e valorizar todos os colaboradores da casa. Primeiro, mais uma ação, né, que a Câmara tem feito através da Diretoria de Gestão de Pessoas de valorização do servidor da casa, seja ele efetivo, comissionado ou até terceirizado. Eu acho que é um momento de confraternização, onde a gente aqui, primeiro, agradece a contribuição que cada um dá na sua área, para tornar a Câmara um ambiente harmonioso, saudável, feliz, alegre. Eu acho que a gente tem que ser uma família, estimular o fortalecimento desses vínculos de amizade, do ponto de vista profissional. E às vezes as pessoas se cruzam nos corredores e agora tem esse momento de se conhecer um pouquinho da história de cada um, é sempre gratificante. Isso faz com que o ambiente da Câmara a cada dia se torne melhor. E o resultado... As pessoas trabalhando bem, no ambiente que gosta, sendo reconhecidas, respeitadas e valorizadas, produzem mais e na ponta o cidadão de Campinas ganha com isso.
Agora 1h22 e olha, ontem no Moisés Lucarelli, a Ponte Preta tinha tudo para sair na frente, tinha um jogador a mais, tinha também o primeiro ponto, mas no fim tomou o gol de empate. A primeira oportunidade foi da Ponte, Luiz Felipe cruzou, Potker cabeceou e Richard mandou para escanteio. Só que o Ceará respondeu com ainda mais perigo. Rafael Ramos, em cobrança de escanteio, colocou na cabeça de Júlio César, que acertou a trave. Essa foi por pouco. Fernando tentou, mas sem direção. Até que aos 44 minutos do primeiro tempo, Lucas Lima deixou o braço no rosto de Brian Borges. Como já tinha cartão amarelo, recebeu o segundo e foi expulso. Praticamente no minuto seguinte, Brian Borges escapou e finalizou. Richard espalmou para o meio da área e Potker teve 2 oportunidades, mas não conseguiu balançar as redes. No segundo tempo, a Ponte foi para cima, Diego Porfírio fez o chutamento, meio chute, meio cruzamento, e Richard, esperto, mandou para escanteio. Até que aos 7 minutos, a Ponte rodou a bola, David Braz tentou de perna esquerda, Richard deu rebote e Luiz Felipe completou para o fundo das redes, placar aberto, 1-0 Ponte Preta. Aos 26 minutos, Júlio César bateu no alto e Diogo Silva foi buscar. Mas aos 35 minutos, mesmo com um jogador a menos, Alano viu muito bem Fernando, que cruzou o rasteiro, e aí Sanches antecipou a Lucas Justen e só teve o trabalho de empurrar para o gol. Então ficou nisso, no Moisés Lucarelli, Ponte Preta 1, Ceará também 1. E essa foi a 12ª partida da Ponte no ano. Ela segue agora com apenas uma vitória e foi pela Copa do Brasil. Nesta Série B tem uma derrota e um empate. E a Macaca não tem tempo de descanso, viu? Depois de amanhã, enfrenta o Náutico em Recife, às 6 horas da tarde. E hoje, dia 2 de abril, é aniversário do Guarani, 115 anos de muita história. Então, parabéns ao campeão brasileiro de 1978, que agora vive, dias aí mais difíceis, mas quem sabe o presente chega aí no fim do ano com acesso à Série B do futebol brasileiro. E o Guarani precisa sair o quanto antes da 3ª divisão. A saga começa neste sábado, às 5 da tarde, contra o Maranhão, fora de casa, na cidade de São Luís. É a estreia também do novo técnico à frente do clube. E claro que na segunda-feira a gente conta aqui para você o resultado da partida aqui no Câmara Notícia. Agora 1h25 e vamos agora à agenda cultural deste final de semana, que chega um pouco mais cedo, com uma programação especial de Páscoa. Além disso, traz também para você as estreias das telonas, shows e peças de teatro. Você confere tudo a partir de agora. A agenda cultural desta semana está com um gostinho especial. Isso porque temos programação de Páscoa, com espetáculos temáticos e eventos religiosos. Mas além disso tem cinemas, teatro, shows, exposições e muito mais. Mas fica aí porque você vai conferir tudo a partir de agora com a agenda cultural. E a programação dos cinemas em Campinas chega com opções para todo mundo. Dos clássicos da cultura pop a histórias intensas e reflexivas. Entre os destaques está Super Mario Galaxy, o filme, que leva às telonas uma nova aventura do encanador mais famoso dos videogames. Ao lado de Peach e outros personagens conhecidos, Mario embarca em uma missão espacial para impedir os planos de Bowser Jr. e salvar o reino. Já o drama A Cronologia da Água apresenta uma história mais intimista e dolorosa. A trama acompanha Lídia, uma jovem marcada por traumas profundos da infância e da adolescência.
Entre a natação e os sonhos olímpicos, ela tenta sobreviver às marcas deixadas pela violência e pelo vício, em um processo de autodestruição que encontra na escrita e no apoio familiar caminhos possíveis de reconstrução. People say to me all the time, did the things in your stories actually happen? I don't know. Outra estreia é A Última Ceia, que revisita um dos episódios mais conhecidos da tradição cristã sob uma nova perspectiva. O filme explora os bastidores da convivência entre Jesus e seus apóstolos antes da crucificação, revelando tensões, dúvidas e os conflitos que antecedem a traição de Judas em uma narrativa que mistura espiritualidade e drama humano. Mas ele me fez pescador de homens. O cinema nacional também marca a presença com Barba Ensopada de Sangue, adaptação do romance de Daniel Galera. A história acompanha Gabriel, que quer viajar a uma vila de pescadores em busca das próprias origens após a morte do pai. Vai embora dessa cidade antes que ela te engula. E para quem se interessa por histórias reais, o filme Verdade e Traição retrata a trajetória de Helmut Hübner, um jovem que, ainda adolescente, desafia o regime nazista ao criar um grupo de resistência. A produção mostra os riscos enfrentados por quem se opunha ao regime e levanta reflexões sobre coragem, ética e verdade em tempos de guerra. Do you really believe the words of a 16-year-old boy could sway the German people? Absolutely. Na música, a agenda do fim de semana também está movimentada e traz grandes nomes aos palcos em Campinas. Nesta sexta-feira, quem se apresenta é a cantora Ana Carolina, com o show Todas as Mulheres do Mundo no Royal Palm Hall, a partir das 8 horas da noite. No repertório, sucessos da carreira e interpretações marcantes que misturam MPB, pop e romantismo. Toda mulher se faz de coitada, toda mulher é meio Leila Diniz. No sábado, o destaque vai para a banda Zimbra, que sobe ao palco do Brazuca Multicultural às 7 da noite. Conhecida pelo som indie e letras contemporâneas, a banda apresenta músicas do álbum mais recente e também hits que marcaram a trajetória do grupo. Eu vi você voltar mais cedo, eu vi seu rosto se fechar, apontando pro espelho. Ainda no sábado, o Royal Palm Hall recebe o show de Bruno e Marrone às 8 horas da noite. Desta vez, a apresentação será conduzida apenas por Bruno, já que Marrone se recupera de uma cirurgia. Mesmo assim, o público pode esperar uma noite de clássicos do sertanejo romântico que marcaram gerações. Daquele momento até hoje esperei. Para quem prefere o teatro, a dica é o espetáculo Senhora M, em cartaz nesta sexta e no sábado, às 8 horas da noite, no Espaço Cultural Veneza, no Jardim do Trevo. A peça propõe uma narrativa envolvente e sensível, centrada em questões humanas e existenciais, com uma encenação intimista que aproxima o público da história e dos conflitos da personagem. E no clima da Semana Santa, um dos grandes destaques são as encenações da Paixão de Cristo, que acontecem em diferentes pontos de Campinas e região, retratando os últimos momentos de Jesus, reunindo muita fé, tradição e emoção em diferentes formatos. A montagem da Senarte percorre diferentes palcos da cidade e retrata os últimos dias de Jesus, desde a Santa Ceia até a crucificação e a ressurreição. A narrativa destaca o amor, o sofrimento e o sacrifício, muitas vezes sob o olhar de Maria, reforçando o aspecto humano da história. As apresentações acontecem em 3 locais. Nesta quinta-feira, às 8 horas da noite, no Teatro Maria Monteiro, no Padre Anchieta. Nesta sexta-feira, às 7 da noite, no Céu Mestre Alceu, no Jardim Florense. E no sábado, às 8 da noite, no Teatro Castro Mendes.
Outra encenação também acontece nesta sexta-feira santa, às 8 horas da noite, no campo do Corintinha, da Companhia Cecita, reunindo moradores em uma apresentação ao ar livre que reforça a tradição comunitária desse tipo de espetáculo. Já em Valinhos, o público pode acompanhar o espetáculo Paixão de Cristo no Parque Municipal Monsenhor Bruno Nardini, com sessões nesta quinta-feira às 8 horas da noite e nesta sexta-feira em 2 horários, às 7 e às 9h30 da noite. A programação do SESI Campinas também abre espaço para a criatividade. No sábado, às 2 da tarde, a Biblioteca Integrada recebe uma oficina de colagem voltada para quem quer explorar técnicas artísticas e experimentar novas formas de expressão, em uma atividade acessível para diferentes idades. O Sesc Campinas também traz uma programação variada com música e teatro ao longo do fim de semana. Nesta quinta-feira, às 8 horas da noite, o palco recebe o pianista Fábio Torres ao lado de Kainan Mendonça, em um encontro que mistura improvisação e sonoridades contemporâneas. No sábado, às 4 da tarde, quem comanda o ritmo é a banda Serial Funkers, com um baile que passeia pelo funk americano, soul e música brasileira, em uma apresentação no Jardim Galpão. Não há lugar no paraíso, no universo não há ser. E no domingo, também às 4 da tarde, o teatro recebe o espetáculo Mar Fantasma, da Cia Lalete, que propõe uma experiência cênica sensível e poética, voltada para diferentes públicos. E tem também programação cultural gratuita para toda a família. A tradicional Festa do Boi Falô acontece nesta sexta-feira, a partir das 10 horas da manhã, na Praça do Coco, em Barão Geraldo. O evento celebra uma das lendas mais conhecidas da região e reúne moradores em uma programação que mistura cultura popular, música e atividades abertas ao público. Um dos momentos mais aguardados é a distribuição da tradicional macarronada de queijo, servida gratuitamente a partir do meio-dia. Além disso, a festa conta com apresentações musicais, oficinas e ações culturais, reforçando a importância da preservação das tradições locais e da ocupação dos espaços públicos. E para quem busca programação gratuita e ao ar livre, a cidade continua com um show encantado de Páscoa, promovida pela Prefeitura de Campinas. A iniciativa leva a diferentes bairros apresentações musicais e personagens que interagem com o público, principalmente com as crianças. Nesta quinta-feira, a programação passa pela região do São Fernando, às 8 horas da noite, na Praça dos Sonhos. No sábado, às 7 da noite, o evento acontece no DIC 6, na Praça Emil Rached. E no domingo, também às 7 da noite, é a vez do bairro Castelo Branco receber a atração, na Rua Sofia Walter Salgado. E a agenda cultural também tem espaço para humor e para programação em família no Teatro Oficina do Estudante Iguatemi. Nesta sexta-feira, às 3 da tarde, o teatro recebe o espetáculo infantil O Coelhinho Atrasado, uma opção voltada para o público infantil com uma história leve e divertida que dialoga com o universo da Páscoa. Mais tarde, às 9 horas da noite, a comediante Bruna Louise apresenta o novo show da turnê 2026, com um título provocativo, Vomitei no vestido de noiva dela. No palco, ela traz situações do cotidiano com uma abordagem direta, irreverente e sem filtros, marca registrada da artista. Gente, eu não entendo muito de criança, sabe? Sei lá, não sei no que liga, desliga. Não, e a minha sobrinha tem uma fase da vida dela que ela tava super chatinha. De verdade, só dormia, chorava, vomitava, parecia eu bêbada. Tanto que eu dei um engove pra ela. No domingo, a programação continua com Os Três Porquinhos às 5 da tarde, em uma versão que mistura teatro, stand-up comedy e trazendo releituras bem-humoradas de um clássico conhecido das crianças. E para encerrar o fim de semana, às 8 horas da noite, o comediante Fábio Rabin sobe ao palco com um novo show de 2026. A apresentação mistura improviso e histórias pessoais com estilo ácido e dinâmico que já é conhecido pelo público. Essas são algumas atrações para você aproveitar o seu feriado. Basta escolher a melhor opção e se divertir.
Eu vou ficando por aqui, desejo um bom feriado, mas eu te espero na semana que vem. Até mais! E a quinta-feira começou com sol aqui na região, 18 graus na região metropolitana de Campinas, só que agora à tarde o tempo deve mudar, viu? Teremos aumento de nuvens e previsão também de pancadas de chuva com risco de temporais, raios, chuva forte e até granizo aqui na região. A máxima hoje fica na casa dos 27 graus. Amanhã, sexta-feira santa, e no sábado, esse padrão continua. Sol pela manhã e risco de temporais isolados entre a tarde e o comecinho da noite. As temperaturas variam entre 18 e 29 graus, isso no sábado e no domingo. Só que no domingo a gente tem mais chance aí de pancadas isoladas, esquenta um pouquinho mais também. A máxima chega aos 31 graus, mas com ventos à noite trazendo aquela sensação de tempo mais fresco. A mínima será de 19 graus no domingo, então, e máxima aí de 31 graus. Agora, 1h38, Câmara Notícia termina por aqui. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Continue acompanhando também a programação da TV Câmara. Um ótimo feriado para você. Aproveite e até mais.